Olá, seja bem-vindo a mais um OAB Nacional. Eu sou a Natália Nascimento e junto comigo você já sabe, confere as principais informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Está preparado? Tem muita notícia chegando. Conselho Pleno aprova a criação de um sistema de ouvidorias nacional e das seccionais. O sistema de ouvidoria é um passo importante na estrutura de transparência da nossa entidade. OAB elabora documento ao Congresso Nacional contra os vetos à lei de abuso de autoridade. Essa lei foi fruto de um debate ponderado, cuidadoso do Congresso Nacional. Não é uma legislação de emergência aprovada para colocar a partir da manhã juízes na cadeia. Conselho Federal da Ordem inaugura a sala de amamentação. Quando eu soube da inauguração da sala de amamentação e de fraldário, eu percebi que eu sim poderia retornar aos trabalhos no Conselho Federal, mesmo ainda estando amamentando. E vem aí os Jogos Nacionais da Advocacia 2020. Confira agora o resumo dos trabalhos da Ordem nas últimas semanas. O Conselho Pleno da OAB se reuniu mais uma vez para discutir importantes pautas para a advocacia brasileira. Dentre as deliberações, a aprovação da autonomia das seccionais sobre as regras do 5º Constitucional. A sessão ordinária de setembro do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil foi aberta pelo presidente Felipe Santa Cruz. Ainda compuseram a mesa de abertura o vice-presidente da OAB, Luiz Viana, o diretor-tesoureiro José Augusto Araújo de Noronha e o secretário-geral José Alberto Simonetti. Logo no início da sessão, os novos membros do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Ética e Disciplina da Ordem tomaram posse. Muitos temas importantes a debater, como exemplo, o processo disciplinar eletrônico e a publicidade na advocacia. Estamos na era da tecnologia, onde tudo acontece muito rápido, mas onde notamos muito vagar nas questões do respeito, da moralidade e da ética. Haja vista a quantidade de processos éticos disciplinares que adentram nossas seccionais, muitos deles envolvendo a jovem advocacia, para quem devemos lançar sabedoria, amoroso e experiente olhar. Durante o pleno, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Hélio Leitão, atualizou as conselheiras e os conselheiros federais sobre a participação da Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A reunião aconteceu em Genebra, na Suíça, onde o retrocesso e os ataques às políticas de memória no Brasil foram discutidos. Debatemos os retrocessos porque passa essa política pública no nosso país. Discutimos a insubmissão dos tribunais brasileiros, do governo e dos tribunais brasileiros, à jurisprudência, aos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e mesmo dos estándares da Organização das Nações Unidas, que aponta no sentido da invalidade das leis de autoanistia. É importantíssimo que a Ordem dos Advogados do Brasil, a maior agremiação de advogados do mundo, acreditada, respeitada, com um histórico de lutas em defesa da democracia e da promoção, afirmação dos direitos humanos, se envolva nesse debate no campo internacional. Isso eleva o nome da entidade, eleva o nome da advocacia. Dentre as pautas debatidas entre os conselheiros, as regras aplicáveis quanto à indicação das seccionais para a composição das vagas destinadas à advocacia no 5º Constitucional. Isso vai normatizar uma prática que já vem sendo adotada. Várias seccionais têm seus procedimentos diferentes, um com votação pela classe, outras diretamente no seu conselho, e isso apenas vai efetivamente criar a possibilidade de nós estarmos adequando aos interesses de cada seccional a forma de votação do 5º Constitucional. Nós sabemos, e não é segredo de ninguém, vários problemas que algumas seccionais enfrentaram com a pressão de algumas pessoas públicas tentando interferir no ambiente das votações de 5º Constitucional. Estou aqui com o meu presidente Juliano Breda, também
da mesma forma, enfrentou esse mesmo problema. Então, apenas para resumir a minha manifestação de outrora, eu endosso plenamente o voto da conselheira relatora. Os conselheiros e conselheiras ainda avaliaram o provimento que dispõe sobre a Ouvidoria Nacional. Alterações foram feitas nas normas para que padrões de trabalho e competências fossem formatados para as ouvidorias nacional e seccionais. Pelas regras aprovadas no Conselho Pleno, os cargos de ouvidor geral e dos demais ouvidores serão designados pelos presidentes do sistema OAB, entre advogados de reputação ilibada com mais de 3 anos de exercício profissional. A decisão favorece a jovem advocacia. O sistema de ouvidoria é um passo importante na estrutura de transparência da nossa entidade. Parabéns ao Conselho Federal. Obrigado ao relator pela sua grande contribuição. Os lançamentos dos livros Cartilha da Saúde Mental da Advocacia, da conselheira Sandra Krieger, e Máximo Existencial como Direito Fundamental, do conselheiro Miguel Calmon Dantas, também receberam destaque durante o Conselho Pleno. Após a sessão, conselheiras e conselheiros federais acompanharam a exibição do documentário A Juíza. A iniciativa foi da Comissão Nacional da Mulher Advogada. O projeto de exibição do documentário A Juíza nasceu de uma parceria da Comissão Nacional da Mulher Advogada com o coletivo Elas Pedem Vista e está dentro de uns pilares de atuação da comissão nessa gestão, que é justamente estimular o protagonismo da mulher e dar visibilidade às mulheres que estão no exercício da nossa profissão e enfrentando os desafios das carreiras jurídicas. E esse documentário é um documentário bem bacana, porque ele mostra a história de uma mulher que começa como advogada e chega no maior cargo possível dentro da estrutura jurídica dos Estados Unidos, que é a Suprema Corte Americana. E o documentário mostra os desafios que ela enfrentou, a importância das mulheres dentro da construção dessa trajetória dela, também dos homens. E é muito importante que a gente possa perceber como na história dela ela encontrou apoios de mulheres e homens para chegar onde ela chegou. Enfim, o objetivo é a gente dar visibilidade a essas mulheres que conseguiram destaque em espaços predominantemente ocupados por homens. Então, uma história como essa nos ensina como é que é possível a gente ter dentro desses espaços mais mulheres. Ainda na sessão ordinária do Conselho Pleno, conselheiras e conselheiros federais discutiram os vetos do presidente da República à lei de abuso de autoridade. Uma nota técnica foi formulada para ser entregue à Câmara dos Deputados e ao Senado. A análise do tema ficou a cargo do conselheiro federal do Paraná, Juliano Breda, que durante a apresentação elogiou a iniciativa do Congresso Nacional na redação da lei de abuso de autoridade. Essa lei foi fruto de um debate ponderado, cuidadoso do Congresso Nacional. Não é uma legislação de emergência aprovada para colocar a partir da manhã juízes na cadeia. Não. Foi anos de debate com as associações dos magistrados, com as associações do Ministério Público, com o Conselho Federal da Ordem também. Tivemos o comando aqui do Ari, desde a gestão anterior e nessa, à frente desse projeto, Tiziano agora pela Comissão Nacional de Legislação. Vejam o exemplo que eu vou dar. O artigo 350 do Código Penal tipifica o seguinte: ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. O que a nova lei punia? Vejam a diferença dos tipos penais. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Ou seja, a redação da nova lei de abuso de autoridade era mais restritiva do que o Código Penal. O tipo penal aprovado pela lei do abuso de autoridade impunha uma demonstração de que a privação ocorreu de maneira ainda mais ilegal do que aquela forma prevista no 350 do Código Penal. Portanto, esse argumento repetido ad nauseam pelas associações dos magistrados, do Ministério Público, pelo ministro da Justiça, de que os tipos penais seriam muito abertos e seriam inseguros, em primeiro lugar, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Na opinião do relator, as justificativas apresentadas pelo governo contêm inconsistências. As justificativas são muito genéricas, abstratas, de que os tipos penais novos da lei de abuso
gerariam insegurança jurídica, criariam dificuldades na interpretação das normas, sem apontar concretamente aquilo que se chama de fundamento jurídico do veto, que é uma inconstitucionalidade objetiva, uma razão concreta para impedir que a legislação entre em vigor. Por unanimidade, os conselheiros e conselheiras aprovaram uma nota técnica que será entregue tanto à Câmara dos Deputados quanto ao Senado Federal. Segundo o documento, a lei de abuso de autoridade não gera insegurança jurídica, assim como afirmado pelo governo. Além disso, foi reafirmado que a legislação, como aprovada pelo Congresso, pode prevenir ilegalidades e desvios de conduta de agentes públicos. Nós estamos presenciando uma escalada dos ataques, das agressões ao livre exercício da profissão em todos os setores da advocacia. Há indicativos de uma tentativa clara e organizada, pré-ordenada, de enfraquecer as prerrogativas do advogado como uma maneira de negar a concreção de direitos individuais, das garantias fundamentais do cidadão. E nós precisamos reagir. E reagir é estabelecer salvaguardas, estabelecer as condições necessárias para que o advogado exerça a sua função de forma livre e independente. E tem boas notícias chegando para as seccionais. Membros do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, se reuniram para a deliberação de várias pautas. Auxílios foram aprovados para obras, reformas e muito mais melhorias. A reunião aconteceu na sede do Conselho Federal em um domingo e foi coordenada pelo presidente do FIDA, Felipe Sarmento, o vice-presidente da OAB, Luiz Viana, e o diretor-tesoureiro, José Augusto Araújo de Noronha, também participaram. Na pauta, o auxílio para diversas seccionais da Ordem. Dentre os recursos aprovados, a reforma da Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás. Segundo o presidente da seccional, Lúcio Flávio, o prédio precisa urgentemente de reparos. Nós fizemos o projeto, trouxemos aqui ao FIDA e hoje, para minha alegria, para a alegria da Advocacia de Goiás, o FIDA aprovou por unanimidade um aporte muitíssimo relevante que vai nos permitir trazer o prédio da Escola Superior de Advocacia para a modernidade, trazer o prédio da ESA para o ano de 2019 para melhor servir a Advocacia de Goiás. Com isso, a OAB Goiás cumpre seu papel e com isso o Fundo de Desenvolvimento e Investimento na Advocacia, o FIDA, também cumpre o seu papel de socorrer as seccionais e distribuir recursos que vão agregar muito valor para a vida profissional. Durante as falas, um problema em comum nas seccionais, a inadimplência da advocacia, que prejudica a manutenção das contas do sistema OAB. É pauta recorrente a questão relacionada ao pagamento das anuidades. Isso ocorre em todo o Brasil. O advogado, muitas vezes, ele não tem a consciência de que, pagando a sua anuidade, não só ele fica habilitado para a advocacia, para o exercício da sua profissão, mas também ele tem revertido para si vários projetos, vários benefícios que as caixas de assistência e as seccionais colocam à disposição dele em todo o Brasil. Após o encontro, o presidente da OAB Maranhão, Tiago Dias, fez questão de destacar a ajuda e a importância do FIDA para a advocacia. É indispensável o apoio, o suporte que o FIDA dá a todas as seccionais, principalmente aquelas seccionais que possuem menos recursos. Então o apoio do FIDA é indispensável para que a gente possa fazer os investimentos que a advocacia tanto precisa, tanto espera, tanto anseia da OAB, e o FIDA tem dado suporte enorme a todas as seccionais nesses investimentos que a gente faz para a advocacia. Felipe Santa Cruz recebeu o procurador do Trabalho e participou do lançamento da Comissão de Altos Estudos do Direito do Trabalho. Confira comigo. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, recebeu na sede da OAB Nacional o novo Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, nomeado para o cargo no início de agosto. As alterações na legislação trabalhista no Brasil foram debatidas na reunião.
O presidente nacional da Ordem também fez questão de participar da reunião da Comissão Nacional de Direitos Sociais, quando foi lançada a Comissão de Altos Estudos do Direito do Trabalho. O grupo vai contar com a participação de representantes das Associações Brasileiras de Advogados Trabalhistas e Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, além do Instituto dos Advogados Brasileiros e outros segmentos da sociedade. A magistratura, o Ministério Público e a advocacia se reúnem aqui para, a partir dessa união, discutindo com empregados, com empregadores, possa fornecer à sociedade brasileira opções da nova discussão do direito do trabalho, para manter o direito do trabalho dentro dos seus princípios e seus patamares, como foi criado, e daí para frente, mantendo o direito do trabalho como um ramo do direito que trabalha com distribuição de renda e também com a criação e manutenção de um patamar mínimo civilizatório de legislação para a sociedade brasileira. O Conselho Federal da OAB foi palco de mais uma reunião com amplo debate sobre a autonomia das universidades. Ainda este ano, serão realizados vários eventos pelo país sobre o tema. A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará apresentou à Comissão Especial de Defesa da Autonomia Universitária os detalhes do processo de escolha da reitoria no estado. A decisão do governo federal foi o terceiro colocado na lista tríplice. Hoje a compreensão que a comunidade acadêmica tem é que esse tipo de situação, onde no nosso caso específico da UFC, no estado do Ceará, nós tivemos a nomeação do terceiro na lista tríplice, ou seja, do menos votado, que teve menos de 5% dos votos, ou seja, uma decisão totalmente contrária à consulta feita, ao processo eleitoral que nós chamamos de consulta, e dessa forma também priorizando aí um plano de universidade que não condiz com o que a comunidade universitária entende como sendo uma universidade pública, gratuita, que tenha referências sociais e que possa atender a comunidade da melhor forma possível. Então, esse tipo de situação, não só na UFC, mas nas demais universidades, ele causa uma insegurança e também traz a temeridade de que nós não possamos tomar as decisões mais corretas em relação ao desenvolvimento do ensino superior, e muito a que tipo de pesquisa fazer e como as nossas ações de extensão vão realmente afetar a sociedade de uma forma benéfica. Após ouvir as demandas da categoria, o vice-presidente da OAB, Luiz Viana, que é presidente da Comissão de Autonomia Universitária, reforçou que será realizada uma audiência pública para discutir o tema em outubro. A Ordem também vai apoiar a realização de seminários pelas universidades federais em novembro. A ideia é debater a autonomia por diversos aspectos. Nós vamos realizar um seminário nacional com as universidades públicas federais discutindo a autonomia universitária. Os aspectos jurídicos, os aspectos constitucionais, aquilo que tem de impacto na liberdade orçamentária, aquilo que diz respeito ao dinheiro para financiamento das universidades, aquilo que significa também a liberdade de cátedra, a capacidade e autonomia que as universidades têm para definir o seu conteúdo, o seu ensino, a sua pesquisa e a sua extensão. O presidente da Comissão Especial de Direito à Educação, Tiago Carcará, destacou que é fundamental para a comunidade acadêmica discutir o assunto. Uma discussão que é necessária e a OAB, que tem um papel constitucional de defender a democracia e, acima de tudo, garantir o direito à educação, vem buscando estabelecer esse diálogo com todas as universidades e também vai buscar estabelecer esse diálogo com o governo federal. Então, esse seminário que nós estamos propondo, ele visa esse elo, estabelecer o diálogo para que todos os atores envolvidos possam realmente discutir. Chegou a hora de conferirmos mais notícias pelo país. Aconteceu em Macaé, norte do Rio de Janeiro, o segundo colégio de presidentes de subseções. Em 4 dias de encontro, muitos projetos foram apresentados em favor da advocacia. Veja comigo. O presidente da seccional fluminense, Luciano Bandeira, abriu o colegiado, destacando a importância da união da advocacia no estado e em todo o país. A ideia é ouvir vocês e, a partir disso, a gente possa construir as políticas que nós vamos implementar.
A diretoria da seccional também apresentou novos projetos, como o Advoga. Nós criamos um novo banco de currículos. O banco está aberto desde ontem às 15 horas para inscrição de currículos. Nós temos já quase 100 currículos inscritos. Nós também estamos fazendo o curso de certificação profissional. No Rio, nós já estamos na 5ª turma, que está dentro do projeto, e aquele que fizer o curso de certificação, que a gente já vai ver como ele funciona, vai receber no banco de currículos uma certificação. É um advogado certificado, passou pelo curso prático de certificação. E o último programa é a mentoria, também já iniciado recentemente em agosto. Com o foco em gestão e solução de conflitos, o colegiado foi encerrado com pontos positivos e novas perspectivas. Nós tratamos dos assuntos que afligem a advocacia do Estado do Rio de Janeiro. O problema da criminalização da advocacia, os problemas de mandados de pagamento, da relação com o Banco do Brasil, questões que dizem respeito também à advocacia feminina. Enfim, foi um sucesso absoluto, segundo o Colégio de Presidente, da gestão do presidente Luciano Bandeira. O Senado aprovou as indicações dos conselheiros federais para comporem os colegiados do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Após serem sabatinados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no mês de julho, os nomes indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil foram aprovados em votação no plenário do Senado. O conselheiro Marcos Vinícius Jardim segue para o Conselho Nacional de Justiça, ao lado de André Godinho, que foi reconduzido para o 2º mandato. Já o Conselho Nacional do Ministério Público receberá as conselheiras Sandra Krieger e Fernanda Marinella. O resultado das votações no Senado deve ser sancionado pelo presidente da República. A OAB acompanhou mais uma ilustre solenidade de posse no Conselho Nacional de Justiça. Desta vez, quem ocupa um novo cargo de conselheiro é o ministro Emanuel Pereira. A solenidade foi realizada na sede do Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, Felipe Sarmento, representou a OAB na cerimônia. O ministro Emanuel Pereira compõe agora um colegiado onde grandes decisões são tomadas em favor dos cidadãos brasileiros, o que honra a Ordem dos Advogados. Por designação do presidente Felipe Santa Cruz, vim aqui hoje, a posse do ministro Emanuel Pereira, como conselheiro do CNJ. Transmitir a ele toda a alegria e as melhores expectativas que a Ordem dos Advogados do Brasil recebe o ministro Emanuel nessa importante função. Chegou a hora de falarmos sobre a mulher advogada. Tem notícia boa chegando para elas. Um espaço muito aguardado pelas advogadas mamães. Agora, o Conselho Federal da OAB possui uma sala de amamentação. O espaço foi inaugurado no último Conselho Pleno. A inauguração da sala de amamentação da sede do Conselho Federal foi anunciada pelo secretário-geral da Ordem, José Alberto Simonetti, e comemorada por todos os conselheiros e conselheiras presentes. A iniciativa do espaço foi da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Preciso relatar que no Colégio de Presidentes da Comissão da Mulher Advogada, de presidentes das comissões da Mulher Advogada das seccionais, em maio, uma presidente da seccional de Rondônia veio com um filho. Ela veio com um filho bebezinho e não havia nenhum espaço no Conselho Federal para que ela sequer trocasse a fralda, amamentasse. E, a partir daí, a gente manteve contato, né? No momento, eu falei com o Luiz Viana, com o nosso vice-presidente. Assim que inaugurada, a sala já foi utilizada. A conselheira federal do Piauí, Georgia Ferreira, participou do Conselho Pleno e precisou usar o espaço para tirar leite. Não pude fazer essa viagem com a minha filha, tive que deixá-la no Piauí, mas eu ainda estou fazendo amamentação exclusiva. Então eu preciso desmamar, eu preciso tirar o leite. E quando eu soube da inauguração da sala de amamentação e de fraldário, eu percebi que eu sim poderia retornar aos trabalhos no Conselho Federal, mesmo ainda estando amamentando. A sala foi fundamental para que eu pudesse passar o dia
dia todo na sessão do Conselho Pleno do Conselho Federal. Vamos falar de esporte. A organização dos Jogos Nacionais da Advocacia de 2020 estão em pleno vapor. E o evento vai acontecer em Goiânia, capital que promete alavancar os torneios. De 7 a 13 de junho de 2020. Esse foi o período escolhido para os Jogos Nacionais da Advocacia. Momento de confraternização da classe que também já tem casa, Goiânia. A escolha foi feita na última reunião do CONCAD Esporte, na sede da OAB Nacional. O esporte é muito importante para a advocacia e essa é uma das finalidades, um dos objetivos das caixas de assistência, que prestam um serviço de grande relevância. Buscam trazer qualidade de vida, bem-estar, saúde para os advogados e advogadas. Então, o CONCAD Esporte, ele é uma coordenação voltada justamente a trazer benefícios para a advocacia dentro do esporte, porque entendemos que o esporte é saúde. O colegiado contou com a presença de representantes das caixas de assistência dos advogados de 12 estados. As modalidades esportivas de cada região foram mapeadas. E é claro que não poderia faltar a inclusão das advogadas. A inclusão das mulheres e a inclusão também daqueles grupos de Master, Supermaster e de Sênior. Então, tudo isso é uma preocupação para que a advocacia possa participar. As mulheres no futebol poderem participar e também aqueles colegas advogados que são de mais idade poder também participar desses jogos, nessas categorias que vão ser colocadas nos Jogos Nacional da Advocacia. A expectativa é que os Jogos Nacionais da Advocacia recebam mais de 3.000 advogados e advogadas de todo o país. E este OAB Nacional fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Quer rever todos os programas que já fizemos especialmente para você? Vai na nossa página no YouTube. E também segue a gente nas redes sociais. Por lá, tudo o que a OAB faz em tempo real. Para sugerir uma pauta, manda pelo WhatsApp pra gente. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo programa.